esses registros de emoções, de pensamentos não pensados, de sensações que nós, enquanto psicoterapeutas, vivemos ali ao longo de uma sessão. Então, é uma reação interna resultante aí da relação que estamos tendo com aquele paciente em especial, naquele dia, e de uma forma como estamos ali também sendo impactadas com as histórias que nós estamos escutando. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa EIPSI, um programa para o psicólogo, para a psicóloga conectada com a necessidade de prosperidade, claro, de criatividade na clínica. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas, e eu tenho uma missão, que é justamente te ensinar como é possível ganhar mais, trabalhar menos, realizando atendimentos de extrema qualidade. E se você vem acompanhando os meus conteúdos, você já sabe da minha campanha de valorização do trabalho clínico, né? Porque o nosso trabalho envolve aí uma série de recursos psíquicos, muito estudo, muito análise pessoal, supervisão e os nossos próprios sentimentos, como vamos falar daqui a pouco, em cena, à tona aí, né? Então, como é que a gente não vai ser muito bem remunerada? E é esse ponto que eu venho aqui batendo a tecla todo dia, e eu acredito que você que está aí no campo de batalha também concorda comigo, que a gente precisa aí mudar os nossos referenciais de precificação para que a gente também possa se sentir muito mais valorizada e muito mais reconhecida no belo trabalho que a gente faz, né? Porque cá entre nós, o nosso trabalho, ele é para lá de especial. E hoje a gente vai conversar sobre a contratransferência. A contratransferência nos pega, às vezes nos enreda, nos sacode, né? E é importante que a gente tenha essa compreensão do que acontece no campo, que fenômeno é esse do nosso encontro com o paciente e como a gente pode, com certeza, aí manejar esses afetos para que a gente não fique suscetível a eles num sentido negativo, ou seja, até impedindo o nosso próprio propósito de produzir mais saúde mental e de mudar psiquicamente aquela pessoa que veio ali nos procurar para justamente diminuir os seus sintomas. Então, para que o feitiço não recaia sobre o feiticeiro, a gente tem que falar, sim, sobre afetos e sobre como a gente trabalha, né, lida, maneja aí com esses afetos na clínica. Bom, acho que o primeiro ponto é a gente falar justamente o que é. O que é a contratransferência? É um conceito tão debatido, que ganha tantos nomes na atualidade e que justamente, né, por se tratar de emoções, de sentimentos, é sempre um terreno escorregadio. Mas a contratransferência, ela se trata justamente do campo afetivo que acontece no encontro entre paciente e terapeuta. E que são esses registros de emoções, de pensamentos não pensados, de sensações que nós, enquanto psicoterapeutas, vivemos ali ao longo de uma sessão. Então, é uma reação interna resultante aí da relação que estamos tendo com aquele paciente em especial, naquele dia, e de uma forma como estamos ali também sendo impactadas com as histórias que nós estamos escutando, com a intensidade das histórias, com todo aquele campo emocional que está se formando no momento que estamos com a nossa atenção flutuante, escutando ali o nosso paciente que associa livremente. Bom,
Desse modo, o que acontece? Uma identificação pessoal, consciente ou não, que é sentida intimamente pelo próprio analista próprio psicoterapeuta em relação ao seu paciente. Enquanto os pacientes vão experimentar a transferência, nós, psicoterapeutas, vivenciamos a contratransferência. E isso, né, o Antonino Ferro, que é um psicanalista italiano muito amado aqui no consultório dos sonhos, ele até diz que o analista, no caso, ele pode se colocar de cinza, se fechar, estar fechado realmente num posicionamento de neutralidade, que mesmo assim aquele tom cinza vai entrar no campo. Imaginem aí outras nuances mais coloridas. Tá? Então, o convite que a gente faz quando a gente escolhe essa profissão que escolhemos é justamente o quê? Lidar com as emoções, as sensações e os sentimentos. Então, não tem como a gente não se respingar desse contexto afetivo, né? Bom, tudo isso para te dizer que a contratransferência é um ponto de cuidado, porque ela pode ser muito benéfica para o andamento do tratamento do seu paciente, como também ela pode ser um obstáculo. E aí ao longo do nosso papo hoje, eu vou abrindo para ti como é que vai funcionar dessas duas maneiras, esses dois poderes. A gente pode perceber, então, que na relação que temos ali no campo dessa dupla analítica, tanto o paciente quanto nós, como psicoterapeutas, nós vamos experimentar inconscientemente a vivência um do outro. Né? Cada um aí a partir da sua própria perspectiva. Porém, o que nos difere do paciente? Além de termos mais recursos psíquicos para lidar com identificações projetivas, porque a gente já caminhou um pouco mais a nossa análise pessoal e a gente tem uma preparação para colocar o pezinho nesse terreno, a gente tem que ter essa capacidade de perceber essa troca, essa intensidade que percorre também o campo. E como é que a gente vai manejar, vai direcionar essas emoções para que elas sejam, sim, produtivas no relacionamento terapêutico. Então, por isso que tem aí essa grande vantagem de usar a contratransferência, de estar atento, de poder ler o que sentimos ali. Se a gente vai na história da psicanálise, a contratransferência, ela começou a ser positivada a partir da Segunda Guerra Mundial, na qual a gente vai ter um rol diferente de pacientes buscando atendimento. Nós vamos ter as crianças, os pacientes psicóticos, né, os estados mais fronteiriços. Então, a técnica teve que mudar. E junto com a técnica, a percepção também dos analistas quando estavam trabalhando com esses pacientes mais regressivos, né? E daí vem uma série de postulados. O primeiro que escreve aí pra gente, lá em 1948, é o Hacker, que ele vai falar justamente sobre a neurose da contratransferência. Depois a gente vai ter um trabalho do Donald Winnicott, que é o ódio na contratransferência, que é um texto que eu indico que é muito, muito bom para a gente ler. E lá nos anos 50, 1950, vem a Paula Heyman, que fica aí conhecidíssima porque ela tem o texto sobre a contratransferência e traz uma ideia muito importante para a gente, que aí é esse uso positivado da contratransferência, né, que dá caminho, dá margem para uma série de estudos posteriores e o que a gente trabalha hoje como contratransferência, né, tanto as ideias de identificação projetiva, como o campo analítico, como também o intersubjetivo, o terceiro o analítico, né, e aí vem aí esses nomes mais contemporâneos. Né. O Winnicott, nesse texto que é o ódio na contratransferência, ele mostra que a contratransferência do analista, no caso, né, expressava a reação que as pessoas em geral tinham
para aquele comportamento do seu paciente. Isso é algo que a gente já sabe hoje, né? Um paciente pode ser aí tão provocativo com as pessoas que ele interage, que a gente também vai experimentar essa faceta na nossa, né, própria pele. E isso nos alerta para que a gente também não caia no truque de reagir, por exemplo, com aversividade a essa pessoa. Porque aí, na nossa leitura desse afeto que sentimos, a gente está fazendo uma curva e direcionando essa nossa apropriação dessa descoberta para um obstáculo que não ajuda o paciente se a gente vai fazer o quê? Reagir como todo mundo reage a ele. Porque aí, no caso, a gente está trabalhando para justamente trazer, né, e fazer uma resposta emocional diferente do que essa pessoa está habituada na sua vida, né? Então, sentir ódio pelo paciente tem que te fazer pensar, tem que te fazer pensar que isso que ele gera nas pessoas, que talvez tenha aí uma necessidade masoquista de ser punido, e como é que você vai manejar esses fiozinhos do ódio que está ali em evidência através da sua sensação, da sua percepção. Então, a contra-transferência, ela muitas vezes não está relacionada com os nossos conflitos intrapsíquicos. Tá? A Paula Heyman, ela utiliza aí a ideia de resposta emocional. Então, a contra-transferência seria essa resposta emocional que nos serviria como guia durante a sessão. Olha aí que beleza. Aí a gente vai ter a resposta emocional que nós sentimos, que advém ali do paciente, como indicativo dos processos inconscientes dessa pessoa. É o que a gente vem falando aí sobre comunicação entre inconscientes, né? Então, como é que a gente sente? Não estou falando num plano verbal, nós estamos num campo da sensação, estamos aí num ponto anterior, que faz com que a gente realmente tenha que prestar muita atenção no que acontece na nossa mente durante a sessão, para que a gente tenha essa compreensão mais afinada, mais ampla, inclusive que nos direciona, olha só que importante, para que a gente possa direcionar a nossa mente, né, para elementos, por exemplo, mais importantes da associação daquele paciente na sessão, e vai servir de critério útil para a gente interpretar também, né, quando necessário. Então, o que eu quero te dizer? Que as nossas emoções, elas são valiosas se forem usadas como mais um recurso para que a gente possa adentrar aí nos conflitos e nas defesas inconscientes do nosso paciente, né? E aí você pode me perguntar, tá, Débora, mas aí eu tô um pouco confusa entre transferência e contra-transferência, porque como é que é isso mesmo? Bom, acho que primeiro a gente tem que dizer que transferência não é um termo exclusivo da psicanálise, né? Ele é usado também em outros campos, sempre onde tem relação entre pessoas, né? Na relação médico-paciente, aluno-professor, também a gente vai encontrar aí o fenômeno da transferência, né? O Freud, quando vai estudar a transferência, ali no Dinâmica da Transferência, de 1912, ele vai mostrar a transferência como esse sentimento paradoxal, porque apesar de ser construída como uma resistência, ela vai ser fundamental para o nosso trabalho, né? Tanto a transferência positiva, feita aí de ternura e amor, quando o paciente, então, consegue se aliar à figura desse terapeuta e coloca ali essas partes boas e preservadas das suas experiências parentais, das suas primeiras marcas, das suas primeiras vivências emocionais, isso vai ser ali revivido nessa figura do analista, da figura do psicoterapeuta. Por quê?
Você sabe, você experimenta essa cadeira também. A gente entra como sujeito do suposto saber, como bem, né, nos indicou Lacan. O paciente, quando chega, ele chega ou transferenciado com algo que você escreveu, ele já leu, né, imaginando que você tem as respostas, que você sabe, né, que você vai ajudá-lo. Então, essa parte que faz essa aliança positiva, amorosa, ela dá bastante caldo para a nossa aliança terapêutica decolar. É claro que eu não estou falando aí de uma transferência erotizada, que aí é algo que a gente tem que trabalhar, que é quando o paciente cria uma fantasia amorosa que sabemos não vamos atuar e responder a essa fantasia amorosa do paciente, né? Mas a transferência positiva tem esse vínculo de ternura e amor. Agora, também tem o outro lado da moeda, a transferência negativa, quando o paciente não vai sentir muito amorzinho por nós, não. Aí são sentimentos hostis, agressivos, né? E que a gente experimenta mais a manifestação desses sentimentos, por exemplo, com mais clareza, quando a gente vai trabalhar com pacientes mais regressivos, pacientes fronteiriços, né? Nos casos que a gente atende pacientes borderline, a gente sente na pele, né, como esse ódio é evidenciado e aí serve também de meio para ataques, inclusive para a gente, né? O termo, então, transferência, né, está ligado aí ao que o paciente projeta na gente de relações passadas, essas vivências, essas marcas que ele experimentou. A contratransferência vai nos indicar aí para nós, né, psicoterapeutas, como estamos trabalhando na sessão com aquele paciente, o que estamos trocando nesse campo de comunicação entre inconscientes, o que será que o paciente está nos passando enquanto identificação projetiva, enquanto uma sensação, que tem a ver com algo que ele não está sabendo comunicar. Por isso que a gente vai sentir ali. Eu me lembro de um grupo que eu atendi, um grupo de homens que eu atendi por um tempo, e esse grupo, quando eu tinha sessões difíceis, nas quais o ódio era muito evidente e haviam discussões e brigas nesse grupo, o que acontecia comigo? Imediatamente eu chegava, arrumava o ambiente e eu já sentia, quando eles começavam também a chegar e se acomodar, que tinha uma tensão, que tinha uma atmosfera ali que talvez se desdobraria para ataques, para debates verbais, e uma dor no estômago me acompanhava. Depois que acabava o grupo, sim, a dor sumia. Então, aquela dor no estômago era a minha dificuldade também de lidar, de digerir todo aquele ódio e de dar um outro sentido, um outro caminho para aquele ódio também. Então, a contratransferência, ela pode ser muitas vezes sentida no corpo, tá? E também a gente precisa, depois que a gente atende o paciente, a gente precisa o quê? Para poder, né, ficar muito mais atenta. Se vocês me perguntam como ficar mais atenta às nossas emoções que são produzidas pelo paciente, né, que tem ali uma comunicação entre inconscientes. Se perceba na sessão. Anote, registre, pense, leve isso para supervisão. Nem sempre a gente vai ter, né, com tempo de clínica e trabalhando com pacientes, o que sempre é muito positivo, né, para o nosso desenvolvimento clínico. A gente trabalhar com diferentes quadros clínicos e com pacientes regressivos que vão sim nos desafiar, porque a gente vai ter ali, né, um nível de identificação projetiva muito mais bruto e, portanto, a gente vai ser solicitada a trabalhar com aqueles sentimentos, emoções que o paciente deposita na nossa mente, né? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar a contratransferência, sentindo esse grupo, foi um exemplo, né? Um grupo de pacientes que eram psicóticos, e também depois, quando eu fiz
atendimentos para pacientes mais regressivos, né? Então, no início da clínica, a gente se depara com esse fenômeno da conta-transferência, a gente imagina que é algo advindo da nossa pessoa, e aí a gente vai estudar, a gente vai pedir ajuda para quem é mais experiente, e a gente descobre o que é, né, sentir a conta-transferência, né? Então, o trabalho com pacientes que são borderline, que são de diferentes formas de psicose, vão nos mostrar como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai manejar com a conta-transferência, né? Por outro lado, aí, assim como a gente vai ganhando cancha, né, trabalhando com os pacientes, eles vão nos ensinando. A gente tem aí um ponto importante para que a gente não caia nos enredos da contra-transferência. Por exemplo, se a gente for pensar na contra-transferência como um obstáculo, né? O que seria isso? Como é que a gente poderia identificar? Né? Não sei se quem está ouvindo aí já teve alguma situação em que a contra-transferência virou uma pedrinha para poder trabalhar com seu paciente? Uma das coisas que nos atravessa é justamente quando a gente reage ou age o sentimento que o paciente está nos passando. Por exemplo, se é um sentimento de ódio, e ao invés de entender que aquela intensidade está sendo emitida pela mente do paciente, que é algo dele, eu sou tomada por aquele sentimento, eu respondo no mesmo tom. Porque qual é a minha função ali? A minha função é ser continente àquele ódio, não devolver o ódio. Quem faz isso é um familiar do paciente, que vai bater boca, que vai querer ter razão, que vai atuar esse ódio. Eu também poderia ficar aí atenta às minhas reações posteriores a esse paciente. Vamos supor, um paciente que você teve uma sessão difícil e na próxima sessão, bingo, você esquece o horário. Ah, que bom, hein? Muito conveniente. Foi uma atuadinha também, né? Você quis dar uma descansada, umas férias, não quero ver o paciente hoje. Bueno, esqueceu, né? Então, esse é o obstáculo. Quando a gente não entende os sinais, não entende como trabalhar aqueles sentimentos que a gente percebe que são do paciente, não nossos, e aí a gente responde, né, caindo no truque e agindo como paciente, e não trabalhando e digerindo aquele ódio e devolvendo para a pessoa muito mais esse sentimento muito mais harmonizado, que é aí a nossa função, né? Qual seria, então, o maior benefício para a gente trabalhar com a conta-transferência? O benefício é que a gente certamente vai estar evoluindo, vai estar escalando na nossa qualidade clínica. Por quê? Se a gente está trabalhando melhor com a conta-transferência, a gente também tem mais capacidade de receber, de suportar, de sustentar os afetos e o conteúdo recebido dos pacientes. Então, é aí que está a nossa habilidade, como a gente vai ampliar esse leque, como a gente vai também melhorar a nossa capacidade de interpretação, porque a gente vai estar muito mais perto desse paciente, muito mais perto do que ele sente, não só do que ele fala. E a gente pode acrescentar também, né, que quando a gente vai dominando, vai manejando esses fenômenos, a gente vai conseguindo produzir um trabalho com o paciente. Por quê? Se a gente vai ficar ali com medo, se a gente vai ficar com convicções aí equivocadas da técnica, né? Se a gente vai fazer interpretações que são improdutivas, que são superficiais, a gente não vai estar trabalhando no nosso melhor.
Então é importante a gente estar aberto e aceitar os sentimentos e os afetos que são provocados ou que são advindos desse paciente, né, em relação a esse paciente, justamente para o desenvolvimento do trabalho com essa pessoa. Porque se você não trabalhar com a conta transferência, você não vai aprofundar, porque a conta transferência, ela faz bingo, ela te traz de bandeja um sentimento, uma emoção que o paciente não consegue falar, né? Então, por isso que a gente deve investigar bastante o que acontece na sessão, né? Isso pode ser, por exemplo, talvez no início não seja durante a sessão que você identifique, pode ser um processo interno, reflexivo, de autoanálise, depois que o paciente saiu, né? Pode ser depois, alguns dias depois, quando você está conversando com uma colega sobre esse quadro clínico. E, né, às vezes a gente vai deixar passar, nem tudo a gente compreende, né? E aí a gente vai buscar uma supervisão amiga para poder também contar aí com um terceiro olho, um terceiro olhar sobre esses movimentos que ocorrem na sessão em relação em relação a nós e o nosso paciente, né? Então, eu vou te trazer umas vinhetinhas aqui, porque a gente adora uma vinhetinha, né? Quem não gosta de uma história clínica? Todos nós aqui que somos apaixonados por histórias, né? Então eu vou trazer aqui algumas para vocês, umas vinhetinhas, tá? Porque casos vamos precisar de mais tempo. Talvez aí, marca aí quem gostaria de um caso desde o início para a gente falar. Pode marcar aí que aí eu preparo. Bom, vinheta 1. Tá? Vinheta 1 é a seguinte: a paciente chega, trata-se aí das sessões iniciais, ela entra na sala, se senta na poltrona de frente, né, para psicoterapeuta, pega a almofada, coloca sobre as pernas. Nesse momento, a mente da psicoterapeuta é tomada por uma mensagem. O que ela pensa? Olha só, a poltrona vai quebrar, essa poltrona vai quebrar, a poltrona não vai aguentar. Ainda na mesma sessão, a paciente inicia um relato sobre nenhuma psicóloga ser boa, sobre nunca ter encontrado alguém que fosse realmente profissional e adequada ao seu problema. Então, é possível que a gente possa conjecturar aí que essa mensagem, né, a cadeira vai quebrar, não vai aguentar, surgida na mente da psicoterapeuta, venha de uma comunicação da mente da paciente sobre aspectos seus muito primitivos, né? E aí, esse conteúdo transmitiu uma ideia de não aguentar, não suportar, como se a mente da psicoterapeuta não pudesse ou não estivesse apta, né, a aguentar tudo que aquela paciente iria falar, iria trazer de dentro de si. Então, esses conteúdos, possivelmente aí projetados para dentro da psicoterapeuta, a partir da paciente, né, tornaram a relação com a terapeuta angustiante e distante para a própria paciente, a qual, né, dizia lá em palavras que ela nunca tinha encontrado uma psicóloga com a qual ela pudesse ter feito um laço, né, com a qual ela pudesse ter se sentido compreendida. Então, a comunicação, ela fala justamente com o conteúdo comunicado na mente da psicoterapeuta, né? E aí vai ser indicador do quê? Indicador da dificuldade dessa paciente é aceitar o nível de intimidade, de vincularidade que é necessária para um envolvimento no processo analítico, no processo terapêutico, né? Vinhetinha 2 aí rolando, olha só. Uma moça liga no celular da psicoterapeuta, se apresenta, solicita um horário para a filha, explica sobre a preferência pela tarde que a menina estuda. Na mente da psicoterapeuta, surge a ideia de que ela terá que verificar ali no consultório que brinquedos ela tem disponível para a caixa lúdica. É a primeira coisa que surge aí na mente da colega. Aí, em seguida, ela pergunta para essa mãe:
quantos anos tem a tua filha? E a mãe diz, 24. Bom, o que tem aí, né? Tem uma possibilidade, a partir aí das percepções da psicoterapeuta sobre essa paciente criança, né? De hipotizar aí que tem uma infantilidade na relação mãe e filha, que tem algo que se passa aí, porque essas impressões, elas podem ser, olha só, utilizadas no momento que a gente vai atender essa jovem, verificadas, né, no encontro com a paciente. Seriam os seus aspectos infantis necessitando de ajuda, né, dessa paciente jovem, né? Seria uma criança no corpo de uma adulta vindo ao meu encontro? Ou não seria absolutamente nada disso, mas um elemento meu? É isso que a gente tem que pensar. Isso é meu ou isso é do outro? Se eu percebo que não é meu, e se eu já olho para essa moça na primeira sessão e eu vou sacando que tem ali, sim, uma menina, aí eu tenho que pensar que a minha percepção, ela está funcionando, ela está bem azeitada, que é o que mais importa para a nossa qualidade técnica, para a gente, ao longo que a gente vai aí clinicando, e aumentando o tempo de clínica, a nossa intuição, a nossa percepção, a nossa afinidade com a mente do outro vai ficando melhor, né? O que acontece? Essa menina chegou, e aí, ao longo do processo, foi possível perceber que existiam ali fatos, vivências na primeira infância muito marcantes na vida da paciente e que se faziam ainda muito presentes nas relações atuais que ela estabelecia. Então, algo, sim, foi comunicado e foi percebido pela mente da psicoterapeuta, e esse algo, e tantos outros aí, advindos desse, puderam ser conhecidos aí durante os encontros com a dupla, né, a psicoterapia que se formou ali. Vinheta 3. Naquele dia, abro a porta e o paciente chega com uma mochila nas costas. Entra, senta, né, e deposita aí a sua mochila no chão, do lado direito da poltrona. Imediatamente, a terapeuta é tomada por medo e pavor, porque tem a sensação de que existe alguma arma dentro da mochila. Tá? O que ela pensa? Ai, será que tem uma arma ou tem uma faca ali? Após dizer algumas palavras, o paciente se inclina em direção à mochila e a psicoterapeuta acelera o coração, né? De ser agora, hoje, né? Temendo aí que ele vai tirar algo dessa mochila. O paciente, ainda inclinado, pega uma garrafa de água, que estava ali no bolsinho lateral da mochila, né? E o que acontece aí? Né? Acontece que a terapeuta, depois dessa sessão, ela vai ter que pensar, crique, 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 por que me veio esse medo, esse pavor, essa ideia de que ele poderia me matar? Por que eu fui invadida por essas sensações de medo e de temor? E isso acontece no momento que o paciente entra na sala e ela vê a mochila, porque antes disso ela não estava carregando esses sentimentos, ok? Então, o medo e o terror, eles se intensificam à medida em que esse paciente também aí está se mexendo e se inclinando. Então, a identificação projetiva, que é todo esse conteúdo bruto, não elaborado, de emoções, sentimentos, angústia, pensamento não pensado, esse lixinho, né, que o paciente vai jogar dentro da nossa mente, que o bebê, que a criança pequena joga dentro da mente da mãe, né, nesse modelo análogo aí da terapeuta, paciente, mãe, bebê, né? Esse meio aí de comunicação, que é um meio de comunicação super primitivo, que a gente faz o tempo todo, tá? Compreende uma fantasia inconsciente entre essa dupla, que pode se apresentar como um mecanismo de defesa, expulsando conteúdos de forma agressiva.
esta psicoterapeuta, vale lembrar, ela não gostava de atender este paciente, tá? Ou pode vir aí uma comunicação dos aspectos hostis, agressivos desse paciente, que são tão intensos, que geram esse temor, né, na psicoterapeuta, né? Por quê? Porque, evidentemente, foi aí uma cena clássica de recebimento de identificação projetiva do paciente, que ele jogou lá na mente da terapeuta e disse aí, elabora para mim, porque eu não sei o que é isso não, né? Transforma isso em algo que eu possa engolir, que eu possa digerir, me dá uma palavra, né? Me dá aí um nome para eu poder levar, para que eu possa ter uma ideia disto, né? E que eu possa reintegrar esse conteúdo dentro de mim, não como ódio ou como agressividade. E esse paciente, olha só que interessante, qual foi o trabalho terapêutico com ele? O trabalho terapêutico com ele foi justamente integrar o amor e o ódio para que ele pudesse tolerar emoções ambivalentes. Então, esse paciente, ele evoluiu muito nas relações amorosas, né? Era um paciente que tinha muita dificuldade de se envolver, de se entregar nos vínculos, né? E o conhecimento e a compreensão da identificação projetiva, né, que a terapeuta teve, ofereceu a ela essa possibilidade dela se posicionar junto ao seu paciente de forma mais hospitaleira, entendendo que ali ela estava sendo convidada a lidar com um material agressivo que talvez nenhum outro paciente tenha apresentado para ela. Né? É a primeira vez que ela vai lidar com uma situação clínica como essa. Então, para ela também vem um assombro, né, um medo desse tamanho todo, né? E no caso, a gente também vai reiterar que o medo, a angústia, né, outros sentimentos que a gente vai tendo, a gente tem que botar no cantinho da mente e avaliar se é nosso ou se é advindo ali do nosso paciente, né? Porque se a gente tem essa postura interrogativa, né, a gente vai sim aprender a trabalhar com a contratransferência. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para isso, tempo de análise pessoal, para compreender, né, os nossos lixinhos internos, tempo também de consultório, e como eu falei, a experiência de trabalhar com pacientes que são mais desorganizados, mais intensificados, e que a gente vai ter que exercer essa continência aos estados da mente mais desorganizados, mais brutos, e a gente vai ter que entrar em contato com esse tipo de comunicação primitiva, né? Quanto tempo, Débora, demora para a gente aprender a manejar a conta-transferência? Demora um tempo, mas o importante é que você se mantenha aberta, disponível a receber, por exemplo, né, essas identificações projetivas, permitir, como a colega permitiu, né, ser questionada, ser invadida por esses aspectos violentos do paciente, e ela também sair de uma paralisia, né, e inclusive enxergar o paciente sob outro aspecto, né, entendendo que ele precisa de ajuda para poder também evoluir, né, sair dessa maneira tão necessitada de pedir ajuda para lidar com seus instintos hostis, com a sua agressividade, né. Ao longo dessa sessão que a psicoterapeuta sentiu medo, né, e das sessões seguintes, o que aconteceu? Ela pôde captar e perceber que essas impressões, né, que se referiam a elementos do paciente, tinham a ver com uma grande dificuldade deste paciente receber amor.
uma infância marcada pelo ódio, pelo ressentimento, e uma dificuldade muito, muito grande de positivar a vida, né? Então, o que primeiro ele mostrou para ela foi o seu ódio frente à vida, né? E aí que bonito, porque a proposta da psicoterapia é também fazer com que exista mais vínculos de amor, né? Mais possibilidade de equilibrar aí as pulsões, né? Bom, que mais a gente pode aproveitar e falar? Olha só, se você não trabalha com a conta transferência, né, fica aí um bom cutuco, né? Por quê? Porque se você não usa, você vai ficar enredada nesses nós interacionais e muitas vezes imaginando que o seu trabalho não é eficiente, né? Eu me lembro de um caso que eu atendi e que foi muito emblemático, né? Porque já experimentei muitas situações de contra-transferência mais hostis, mais agressivas, né? Mas nenhuma desvitalizante. Essa foi a minha experiência com a contra-transferência mais difícil, né? Por quê? Porque era uma paciente com um diagnóstico de estado fronteiriço, uma paciente borderline, uma paciente que ao mesmo tempo não tinha nenhuma fé na sua melhora, e esse vínculo também, né, mais conectado com a morte, porque ela tinha muita vontade de morrer, não sabia por que estava viva, atuava bastante para encontrar a morte, e não encontrava nada de interessante e instigante na vida, nenhum hobby, nenhuma atividade, nenhum amigo, nada, não havia nada no mundo que realmente fizesse os olhos dessa moça brilhar, e isso me dava uma sensação de que eu não tinha a porta fechada, eu não tenho o que fazer. O que posso fazer? Como conectar essa pessoa à vida? Como fazê-la aí abrir essa viseira e enxergar mais possibilidades para si? Então eu tinha que me preparar bastante para lidar a cada sessão com ela, tendo essa consciência que eu ia sentir esse horror do vazio, do desamparo e da falta de sentido. E que eu tinha que superar isso. Eu não tinha que ficar aprisionada a esses sentimentos que eram da paciente, porque senão eu não poderia ajudar. Então, certamente, se eu não tivesse prestado atenção na minha conta transferência, lido mais, estudado mais para acompanhar essa paciente, eu teria desistido dela. Então, por isso que eu digo, a contra-transferência, ela pode ser um obstáculo, se a gente não entende, se a gente não avança, tá? E cada vez mais a gente tem aí no consultório pacientes que vão nos desafiar. Então é importante que a gente possa sim aprender a manejar esses fios, né, da conta transferência. Certo? Eu não sei se a Nádia, tudo bom, Nádia? Nádia tá no Insta, ela queria fazer uma pergunta. Tu consegue digitar por aqui? Queres fazer uma perguntinha? Se alguém tá no Insta, quer fazer algum comentário? Tem um tempinho. Queres, Nádia? Tô aqui esperando, Nádia. Tô te dando aqui, ó, um espacinho. Se tu tem uma pergunta, aproveita. Se algumas das meninas que estão aí querem perguntar alguma coisa, a hora é agora, gurias. Vamos que vamos. Bom. Não? Não? Mas então pode mandar a pergunta depois, tá bom? Porque eu tenho, enquanto vocês vão vendo aí, ver se alguém responde, alguém pergunta, eu tenho um convite para vocês. Sabe qual é o meu convite? Quer saber mais, né, sobre como é possível trabalhar com a clínica e prosperar? Vai lá no meu workshop, psicóloga muito bem remunerada. Te inscreve, tá aí no link da bio, também na descrição.
aqui dessa live, para quê? Para você acessar aulas gratuitas, nas quais eu quero te inspirar a, né, fazer aí a tua clínica ter muito mais resultados clínicos e financeiros, tá? Esse é o meu convite, porque fiz com muito carinho essas aulas, eu quero que você cresça também. Tá joia? Então, eu agradeço a companhia, tá? Amanhã eu tô aqui de volta e vamos continuar falando sobre clínica, e os nossos modos de fazer a clínica dar gol e prosperar, certo? Então, grande abraço, ótima noite para você. Ó, Nádia, eu vou esperar a tua perguntinha amanhã, hein? Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite.